Presidente, gravação iniciada. Pois não, bom dia a todos. Estamos iniciando agora o segundo dia da nossa reunião de outubro de 2020. Nós estamos no dia 21, a sessão da parte da manhã. Eu vou aqui, então, apresentar, antes de apresentar os conselheiros, eu até peço ao nosso apoio, que nós temos aqui um pedido de acompanhamento da Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu pediria ao nosso apoio para verificar se o procurador que vai acompanhar a nossa sessão já se encontra, foi inscrita a doutora Patrícia Macedo, se já se encontra na sala de espera, ela pode ser já convidada a adentrar na nossa sala. Sim, presidente, faria a convocação, ela já está na sala. Obrigada. Bom, então, vou então só aguardar. Doutora Patrícia? A convocação, para não ficar falando as duas ao mesmo tempo. Doutora Patrícia, a senhora me ouve? Está sendo feita uma convocação, nós não temos nem na pauta da manhã, nem na pauta da tarde, nenhum pedido de sustentação oral, seja gravada, ou seja, por videoconferência. Então, vamos iniciar o nosso julgamento. Então, eu vou aqui agora então, apresentar os conselheiros, estão todos presentes. O conselheiro Mário. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Obrigado, presidente. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. Eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir a sessão. Só lembrando, já demos essa informação ontem, o conselheiro Marcelo Milton é o suplente convocado que veio para suprir a ausência da conselheira Ana Paula. Então, a partir de agora, nas próximos retornos dos intervalos, eu vou só fazer uma chamada rápida dos conselheiros para especificar que estão todos presentes, certo? Presidente, desculpa, a doutora já está entrando. Tá certo, obrigada. Vamos aguardar, então, a entrada da procuradora. Já adiantando que o nosso primeiro processo da pauta de hoje, da parte da manhã, dia 21 de outubro de 2020, é o processo 42. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Eu estava já fazendo um resumo já do nosso dia de hoje, que não tem nenhuma previsão de sustentação, nem por videoconferência, nem por gravação. E nosso primeiro processo aqui da pauta, vamos começar de número 42, de relatoria da conselheira Rita, o contribuinte Marcos Antônio Rossi. Bom dia a todos. Os processos de número 42 e 43, eles são do mesmo contribuinte, e a matéria discutida é a mesma, a gente vai ter alteração apenas no que tange ao ano calendário relativo ao imposto de renda, e também já é uma matéria conhecida desse colegiado, que se trata da possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física de valores pagos a filhos maiores de 24 anos. Então, se os senhores me permitirem, eu já vou direto ao voto. Então, a gente tem um recurso do contribuinte. Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, com fundamento na possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda dos valores pagos a título de pensão alimentícia. Defende o recorrente que a obrigação do pagamento está prevista em acordo homologado judicialmente, inexistindo qualquer decisão judicial que lhe desobrigue da avença. Defende ainda que inexiste previsão normativa limitando o pagamento de pensões apenas aos dependentes menores de idade. A discussão não é nova neste colegiado e, em que pese a argumentação apresentada, o entendimento mais recente é convergente com aquele apresentado no acórdão recorrido. Para ilustrar, transcrevo parte do voto proferida pela conselheira Ana Cecília Lustosa,
no Acórdão 9202008793, julgado na sessão de 24 de junho de 2020, o qual eu transcrevo para os senhores, que já é de conhecimento de todo o colegiado. No mesmo sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, valendo citar o recurso especial 1.665.481, cujo relator foi o ministro Herman Benjamin, e eu transcrevo para os senhores, então, a parte do acordo e chamo a atenção para os itens 7 e 8 transcritos. Abro aspas. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao artigo 4º, inciso 2 da Lei 9.250, melhor sorte não assiste ao recurso. O referido dispositivo deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso 3 do artigo 8º, inciso 2, a linha B, C, F, parágrafo 3º e artigo 35, inciso 3, parágrafo 1º, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta e indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de cálculo do imposto de renda. O ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal independente de ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao direito de família. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida e ilidida a natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do artigo 4º, inciso 2, da Lei 9.250. A pensão dedutível do artigo 4º somente alcança os filhos dependentes que se enquadram nas condições previstas no artigo 35 da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta o contribuinte continue a pagar a pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de incidência do imposto de renda pessoa física, que estaria indevidamente reduzida ao exclusivo talento e liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para a exoneração do encargo, fecho aspas. Assim, diante de todo exposto e adotando como fundamento as razões acima transcritas, estou negando o provimento ao recurso do contribuinte. Desculpa. Conselheira Rita, esse é para o 42 e 43. 42 e 43. Eles são idênticos, né? São idênticos, só muda o ano calendário. Perfeito. Então, eu vou tomar já os votos para o 42 e 43, tá certo? Conselheiro Mário. Presidente, eu já tenho alguns votos nesse mesmo sentido, então eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Seu microfone. Perdão. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho, presidente. Eu também. Você já é conselheira Rita, não. Conselheira Rita é relatora. Começou. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos. Então, estou registrando o resultado de 42 e 43. Por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, né? Recurso do contribuinte, negar-lhe provimento. E aí, o número 43, idem ao 42, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Continua, então, a conselheira Rita, né, como relatora, o processo número 44 da pauta, contribuinte Ari Cândido da Silva Júnior. Aqui também temos um recurso interposto pelo contribuinte. A gente está tratando do ônus da prova em lançamentos relativos a depósito bancário de origem não comprovada. Vou direto ao voto também, que o voto já traduz os fatos e qualquer coisa eu volto, se for necessário. Conforme exposto no relatório, o presente recurso devolve este colegiado a discussão acerca do ônus da prova nos casos de lançamento de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada. No entendimento do acórdão recorrido, o artigo 42 obriga o contribuinte a comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena deles serem presumidos como rendimentos omitidos, e, nesse sentido, não merece reparo a decisão.
Sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos termos da lei, na hipótese da constituição do crédito tributário, é observar a regra do artigo 142 do CTN, pautando-se a fiscalização nas seguintes premissas: verificar a ocorrência do fato gerador, determinar o crédito tributário, calcular o imposto devido, identificar o sujeito passivo e identificar a penalidade, propor a penalidade a ser aplicada de acordo com a norma legal. Excepcionalmente, presente fortes indícios, vestígios e indicações claras da ocorrência do fato gerador sem o devido pagamento do tributo, admite-se na atividade de lançamento o uso de presunções como meios indiretos de prova na impossibilidade de se apurar concretamente o caso tributário. A presunção é a omissão que se tira de um fato conhecido para se provar no campo do direito tributário a ocorrência da situação que se caracteriza como fato gerador. Transcrevo para os senhores a doutrina da professora Maria Rita. A utilização da presunção pelo fisco não inibe a apresentação de provas por parte do contribuinte em sentido contrário ao fato presumido. Antes, pelo contrário, faz crescer a necessidade de apresentação de tal prova, a fim de refutar a constatação presumida admitida em lei. As denominadas presunções legais relativas têm, portanto, o condão de transferir o ônus da prova da ocorrência de um dos elementos do fato gerador da fiscalização para o sujeito passivo. Da relação jurídica tributária, cabendo a este comprovar a não ocorrência da infração. E nos serve como exemplo dessa presunção relativa exatamente o artigo 42, ora discutido. Vale destacar que está em vigor a súmula CAF número 26, para a qual a presunção estabelecida no artigo 42 dispensa o fisco de comprovar o consumo de renda representado pelos depósitos bancários sem origem comprovada, sendo que seus precedentes convergem para a conclusão do artigo citado fixar espécie de presunção relativa, cabendo ao contribuinte fazer prova para desconstituir a imputação feita pela fiscalização. Transcrevo para os senhores o acordo precedente. Assim, o colegiado recorrido com base no artigo 42 e analisando as provas juntadas aos autos, concluiu pela comprovação apenas de parte dos depósitos apurados. Diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. E aí eu também acompanho. É o número 44. Então, por o número 44 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e, no mérito, negar o provimento. Obrigada, conselheira Rita. Agora passamos, então, para o conselheiro Pedro Paulo. Relatoria do conselheiro Pedro Paulo, contribuinte Ubirajara Ferreira Diniz. Presidente, é um recurso especial da Fazenda Nacional. E a matéria é depósito bancário, intimação dos cotitulares, existência de contas individuais e contas conjuntas na autuação. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional... A questão aqui é que parte das contas eram conjunta, parte individual, e como não houve a intimação dos cotitulares, a turma recorrida declarou a nulidade do lançamento por inteiro. Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz em síntese que o parágrafo 6º do artigo 42 prevê a necessidade de intimação de ambos os cotitulares, no caso de contas conjuntas, quando os titulares apresentam declarações separadas, que a não observância desse procedimento contamina o lançamento apenas nessa parte, que a parte do lançamento relativamente às contas individuais não é afetada, que no caso o colegiado decidiu cancelar o lançamento em razão da falta de intimação do cota titular, sem que esta tenha sido a única conta que originou o lançamento, e que o lançamento envolveu outras contas mantidas individualmente pelo contribuinte, que o lançamento não analisou essas contas. O contribuinte apresenta
contrarrazões, nas quais pede síntese a manutenção da decisão recorrida. Aqui, presidente, é o caso de aplicação da súmula. Na verdade, essa decisão da turma COL, porque ele, na verdade, interpretava o entendimento da súmula anterior, que falava que, no caso de não intimação de todos os cotitulares, se declarava nulidade do lançamento. Essa súmula foi alterada, ficando claro que apenas se exclui do lançamento as contas de não cotitulares. Aí eu leio a súmula aqui na nova redação. Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração e rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados na fase que precede a lavatura do auto de infração, com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. Na redação anterior da súmula falava em sob pena de nulidade do lançamento. Né? Então, presidente, eu estou dando provimento, eu esclareço no voto que parte das contas era conjunta, mas tinha também conta individual, e eu, pela aplicação da súmula, estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Bem, dando uma explicação aqui, que a gente tem tempo que a gente não examina, não sei nem se os colegas novos, se o Aldinute chegou a examinar aqui, mas me lembro que nós aqui começamos já há muito tempo, acho que 2016, eu acho, a verificar que essa súmula tinha problemas, né? Porque, lembra, Rita, que você pediu vista de um processo para olhar os precedentes da súmula. Porque você olha a súmula e diz assim, mas nunca foi jurisprudência do CAF anular lançamento e nem qualquer falta a ponto de se entender até que falta de intimação, tinha que intimar até bebê ou criança que tinha conta conjunta com a mãe para receber pensão, por exemplo, né? Bem, então, na verdade, todos os precedentes que ensejariam uma súmula, seria uma súmula para dizer que lembram que isso aí vai lá para aquele artigo da 9.430 sobre depósito bancário, que diz que quando a pessoa fizer declaração em separado, né, aí ela vai ser dividido o crédito tributário. E não se colocou junto a contrapartida, dizendo que essa pessoa, nesses casos, também teria que ser intimada para apresentar, para se manifestar sobre os depósitos. E aí ficou essa lacuna, e a jurisprudência do CAF preencheu essa lacuna, para dizer que, nesses casos, qual caso? Caso em que ele vai dividir o auto de infração. Vai levar metade. E qual que a lei diz que ele vai levar metade? Ou, enfim, se for 2, 1/4, se forem 4, né, proporcional. É o caso em que as declarações são apresentadas em separado. E aí, de repente, com essa redação, passou-se a se entender algo muito além do que estava nos precedentes da súmula. Só lembrando aqui que, na verdade, eu me lembro da primeira sessão que a gente discutiu, né, Regina, foi das primeiras, até você falou assim, vamos ver, pode olhar qualquer um desses precedentes, nenhum deles vai ter nulidade, no máximo vai se excluir o que não tem, né, o que não cumpriu aí a regra, e não é também para todos os tipos de conta conjunta. É o conta conjunta de quem faz declaração de separado, porque era por isso que se chamava, que a pessoa ia receber e não tinha o direito de, tal como titular, apresentar. Vamos dizer, era como se um pressuposto de que todos aquilo ali era do titular. Mas o titular pode dizer, não, isso aqui não fui eu, foi o outro, que é o dono da conta, faz a declaração dele, enfim. Era essa a questão, só para explicar o porquê da mudança, né, Pedro Paulo, que, na verdade tem que, se pode fazer essa alteração de redação, justamente para que ela fique fiel ao que está ali, porque vejam que nos tribunais até nem se fala, às vezes, da súmula em si, se fala mais dos precedentes, né, quando vai se tratar alguma matéria. E eu explico isso no voto, cito os precedentes, que todos os precedentes tratam, eram decisões que excluíam só as contas conjuntas.
Aí, a conclusão do voto, presidente, eu tinha escrito dou-lhe parcial ao provimento, mas eu acho que o provimento é total, porque está sendo dado o que foi pedido, né? Está sendo dado que foi. Todas as contas eram. Não, é porque tinha parte conta conjunta e parte conta individual, né? E o que a Fazenda pede é que se restabeleça o lançamento das contas individuais, que se mantenha a exclusão só das contas conjuntas. E é isso que está sendo dado, por isso que eu estou dando provimento, embora eu tenha escrito aí do parcial, é porque vai restabelecer só parte do crédito, na verdade, né? Tá, então só para eu entender, Pedro Paulo, as contas que você está restabelecendo a tributação eram contas individuais. Hein? Eram as contas individuais, que não eram conta conjunta. Foi excluído conta individual ou conta conjunta que era de declaração? Não, a matéria é exatamente essa, porque aqui é um recurso da Fazenda Nacional. O acordo recorrido declarou a nulidade total do lançamento. Foi além ainda. Estou pensando que ele só tinha. Desculpa. Estou pensando que o acordo recorrido só tinha excluído as contas conjuntas com declarações em conjunto. Também. Não, a discussão não tem a ver com declaração. Tá, ok, entendi. Eu até ponho aqui uma observação no final aqui, porque para não ter problema na execução, porque, na verdade, a BRJ já tinha excluído uma parte. Aí eu cito aqui onde é que está isso na folha, que é para ajudar lá na execução, porque senão pode dar confusão lá na hora. Então, na verdade, é dar provimento, né? Porque aqui... É dar provimento. Porque eu estou dando o que foi pedido, né? Inicialmente eu me impressionei com o fato de que estava restabelecendo parte do crédito, mas é o que foi pedido, então acho que... Aí é só tirar, então, aqui da conclusão... Eu já corrigi aqui na minha... Aí não sei se foi entendido, acho que vocês julgam também isso nas turmas, né? Nas turmas ordinárias. Então, vamos já tomar os votos, então, do 45 da pauta. O conselheiro, então, está conhecendo e, no mérito, dando provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Eu nem me recordo de ter visto um lançamento anulado totalmente, se havia contas individuais, né? A gente só vê, geralmente, eu só vi, melhor dizendo, anulação em relação às contas conjuntas. Eu acompanhei Eu também pensei que era isso, por isso que eu estava na dúvida. Não. Desculpa. Sim, conselheiro João Vitor, continua. Porque eu também pensei exatamente, nunca tinha visto, assim, de levar ao ponto de anular tudo, né? Sim. Eu acompanho o relator. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. O relator. Eu também acompanho o relator. Então, 45, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Agora, então, teríamos um processo de relatoria da conselheira Ana Paula, contribuinte Volney Valdivil Maia. Esse processo, antes mesmo da retirada de pauta pela ausência da conselheira, tinha sido retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte. Vamos, então, para o 47 da pauta, de relatoria da conselheira Rita. É um recurso da Fazenda Nacional, interessado Antônio Carlos dos Santos Bittencourt. O recurso da Fazenda Nacional, a discussão é a respeito da natureza jurídica, se verba indenizatória seria o abono recebido por magistrados do Rio de Janeiro em razão de auxílio moradia. Passo ao voto. Conforme relatório, discute-se nos autos a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos pelo contribuinte, membro da magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a título de abono variável, instituído pela Lei Estadual 4.631. Segundo argumentos apontados no recurso, simples fato de haver norma estadual estendendo aos servidores pagamento da mesma verba prevista na Lei Federal 10.474. Peraí, um minutinho. Não, esse não é o auxílio, gente. Desculpa. É o abono variável, né?
Segundo argumentos apontados no recurso, o simples fato de haver norma estadual estendendo aos seus servidores o pagamento da mesma verba prevista na Lei Federal 10.474, que trata do abono variável recebido pelos magistrados federais, não admite a extensão do entendimento externado por meio da resolução do STF 245, devendo ser mantida a classificação dos valores como rendimentos tributados pelo imposto de renda. Inicialmente, é relevante destacar que não está em discussão as características das verbas pagas, melhor dizendo, não está em análise se os pagamentos dos valores aos servidores estaduais se deu da forma diversa daquela prevista na Lei 10.474. O objeto do recurso se limita à argumentação de que a mera referência em lei estadual de pagamento de valores que tomaram como base regras previstas em lei federal não tem o condão de atribuir tais verbas à natureza indenizatória, sendo inaplicável ao caso a resolução do STF número 245 e o parecer da PGFN 529, aprovado pelo ministro da Fazenda. É o argumento da recorrente, abro aspas. Em suma, conclui-se que o abono variável tratado na Lei 10.474, aplicado aos magistrados federais, não se sujeita à incidência do imposto de renda. Todavia, no caso em estudo, o impugnante não faz parte dos quadros da magistratura federal, pertencendo ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do ministro da Fazenda acerca da natureza jurídica e tributária dos rendimentos recebidos com fruto na lei estadual. Fecho aspas. Assim, partindo da premissa fixada acima e em que pese a argumentação apresentada pela Fazenda Nacional, a decisão recorrida deve ser mantida. A matéria não é nova neste colegiado, e, ao contrário do apontado, tem o entendimento de que não se pode afastar a conclusão fixada pelo STF, reconhecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, para o caso concreto, sob a alegação única de que a Resolução 245 e o parecer 529 versam exclusivamente sobre valores recebidos por profissionais da União. Afinal, a legislação estadual, ao adotar como referência a citada Lei Federal 10.474, nada mais fez do que determinar o pagamento aos seus servidores de verba exatamente igual àquela recebida pelos juízes federais, ou seja, as verbas possuem a mesma natureza jurídica. Transcrevo para os senhores uma manifestação feita pelo doutrinador Marco Aurélio Greco, já é do conhecimento dos senhores. Portanto, se o entendimento adotado pelo STF e também pela Procuradoria da Fazenda Nacional em seus precedentes é no sentido de que o abono variável recebido pelos magistrados federais e Ministério Público Federal, por força da Lei Federal 10.474, ser verba indenizatória, forçoso concluir que essa verba, quando prevista pelas leis estaduais, deve receber tratamento idêntico. A natureza jurídica de institutos ou verbas que possuem as mesmas características e condições não pode ser modificada pelo simples fato de terem sido veiculados por instrumentos normativos distintos. Como afirmado no acórdão recorrido, abro aspas, a todo rigor, a lei estadual não criou o novo abono, apenas se utilizou do abono da legislação federal para adotá-lo em relação aos membros da magistratura estadual do Rio de Janeiro. E para tal abono, a natureza indenizatória restou referida pelo egrégio Superior Tribunal Federal. Entendimento contrário violaria o princípio constitucional da isonomia e da segurança jurídica. Para o professor Roque Antônio Carrasa, para garantir a segurança jurídica na relação fisco-contribuinte, é mister que a lei descreva a ação tipo tributária e que ela valha igualmente para todos. Isso é, seja aplicada a seus destinatários, quer pelo judiciário, quer pela administração, de acordo com o princípio da igualdade. Nos termos do artigo 43 do CDN, não se discute que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda, ou proventos de qualquer natureza. Entretanto, o conceito de renda é limitado e não abrange valores que não representam acréscimo ao patrimônio do contribuinte. E como é o caso dos autos, já que restou definido que o abono previsto na Lei Federal 10.444 tem natureza indenizatória. Diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. E eu me recordo da gente já ter debatido nesse caso do Rio de Janeiro que haveria um parecer específico, se eu não me engano, da PGFN, reconhecendo a natureza indenizatória dessas verbas. Não, o que tem da PGFN, que eu me lembre, porque, só fazendo o histórico, isso aí foi uma alteração salarial dos juízes federais, e que, então,
achavam que ia sair uma determinada lei, alguma normativa para a alteração do salário, da forma de pagamento do salário. E aí, então, enquanto não saía, foi negociado com esses juízes esse abono variável, que sempre foi uma remuneração. Era uma adaptação à nova forma de remuneração. E aí, então, o STF soltou essa resolução dizendo que aquilo ali era não tributável agora. É como se a Receita Federal desse uma gratificação qualquer, alguma coisa, pagasse alguma coisa a título salarial para um auditor, por exemplo, e fizesse uma IN dizendo que aquilo ali era isento. Ninguém aceitaria, claro, né? Então tem essa resolução, é uma resolução, não é uma lei, né? É uma resolução para a magistratura federal. Aí depois esse parecer foi que estendeu isso para o Ministério Público Federal. É isso, é o Ministério Público Federal. Agora, daí isso ser extrapolado para todas as magistraturas, inclusive, e aí a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, também o Ministério Público do Rio de Janeiro tem a mesma problemática, tivemos muitos processos assim, inclusive na Câmara Superior, julgamos muitos desses, agora esse aí talvez seja residual, mas nós tínhamos muito disso. Também pagou da mesma maneira, e se fez essa analogia, mas assim, só esclarecendo que não é uma lei, é uma resolução administrativa do STF, que deu isso aí, certo? E aí, enfim... Mas porque aí ela está atrelada ao parecer que é aprovado pelo ministro. O parecer é para estender para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Desculpa, Ministério Público Federal, é isso que foi. Da União. Então, o que está se fazendo aqui, o que aconteceu depois, foi que o Rio de Janeiro pagou a mesma verba, também querendo essa isenção. E aí, aí que é a discussão, só para esclarecer o contexto, que isso aí está falando do início dos anos 2000. Quando aconteceu isso, foi paga essa verba para... E essa verba era a forma de pagamento de salário, de remuneração. Certo? Não era nenhuma... A magistratura federal, exato. Não foi para o Ministério Público, esse parecer fala da magistratura federal. Esse parecer da Procuradoria fala da magistratura federal. Sim, mas é porque é citado no... Mas depois foi estendido, Ana Cecília, existe mesmo esse parecer que... Sim, exatamente, tudo isso era a magistratura federal. Depois isso se estendeu, e eu sei que tem um parecer da Procuradoria, que também isso foi para o Ministério Público Federal. Então, tanto é assim que a gente jamais vê aqui um auto de infração em cima de um juiz, como tendo um interessado juiz federal ou procurador da República Federal. Não tem. Aí, sim, veio, então, a magistratura estadual do Rio, pagou também, queria isenção. Aí veio também o Ministério Público do Rio, também quis. E aí, no caso até da URV, era justamente a verba que nesse abono era excluída do abono. Se a gente olhar como é que foi calculado o abono, a legislação, a norma lá na hora que se negociou o pagamento desse abono, era exatamente tirando a parte da URV. E depois, da Bahia, pagava-se exatamente a URV e se queria dizer que era a mesma coisa. Então, é só essa questão de histórico. Agora, eu não creio que exista parecer da Procuradoria estendendo para a magistratura estadual ou para o Ministério Público Estadual, que aí depois começou a ter meio que em cascata, né, isso. Mas eu me lembro só que chegou aqui só processo do Rio de Janeiro. E já julgamos muito isso nas turmas ordinárias e na Câmara Superior também. Podem pegar aí que vocês vão ver precedentes. Bom, só lembrando que o parecer efetivamente, mas foi que estendeu sempre essa questão da magistratura, sempre ligada com o Ministério Público. Também na OMV foi assim, né? Teve para uma magistratura e teve também para o Ministério Público Estadual, lá no caso da URV, né, da Bahia. Foram os dois estados assim, que teve alguma problemática nesse sentido. Esse recurso, ele com certeza é residual, porque a gente teve muito nós já julgamos muito no passado. Bom, Não, só para entender uma coisa, na verdade havia uma gratificação paga aos magistrados. Esse parecer da Procuradoria
ele estendeu para o Ministério Público? Ministério Público Federal. Estendeu o quê? O tratamento tributário? Tratamento tributário. Eu não encontrei o parecer. João, a resolução do STF considera indenizatória a verba paga a título de abono variável para os juízes federais. Uhum. E aí, com base nessa resolução do STF, bem como na jurisprudência à época, foi feito um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando também de natureza indenizatória a verba recebida pelos magistrados federais. A questão analisada no parecer, o caso concreto, foi magistratura federal. Pelo menos nesse que eu estou vendo aqui, que eu fiz até um processo parecido, né? Que é o 49, é semelhante a isso. Uhum. E aí, o que ficou consignado no parecer foi a natureza indenizatória desse abono variável. E aí, agora, o que se discute é que se uma lei estadual, no caso específico, eu acho também que é do mesmo estado que o meu, que é o Rio de Janeiro, ela tem o condão de estender essa isenção. Esse abono variável de forma que o tratamento seja o mesmo, ou seja, natureza indenizatória também. O raciocínio que eu fiz aqui, na verdade, é que a lei estadual, ela simplesmente se reporta à lei federal. Ela fala, olha, eu vou pagar para os membros do Rio de Janeiro a mesma verba que está sendo tratada pela lei federal. Essa lei federal foi a lei que foi submetida à resolução do STF e é a lei que foi submetida ao parecer da PGFN e que considerou que, naquele caso da lei federal paga para os magistrados federais, seria uma verba indenizatória. E aí o raciocínio que eu fiz não é porque eu estou trazendo uma lei estadual que a natureza dessa verba ela pode ser alterada. Foi esse o raciocínio que eu fiz. Agora, se a gente puder ver as circunstâncias históricas, a Maria Helena já falou, isso na época em Empreiteiro, estava na Câmara. O que acontecia na época é que essa verba, mesmo essa verba paga aos magistrados federais, o Ministério, tinha evidente e nítida natureza salarial. Certo? Mas eles tinham que pagar imposto e isso as pessoas não gostam de pagar imposto. Então, num acordo de gabinete, se deu uma canetada, essa que é a verdade, porque o STF, por meio de uma resolução administrativa, por que ele não julgou no plenário, então, que a natureza era indenizatória? Estava com vergonha, né? Certo? E a PFN lá no... Né? Então, isso, na verdade, o que aconteceu foi um acordo de gabinete para poupar os juízes e os membros. Por que foi pago esse abono variável na época? E não aclara a aplicação do princípio do instaura-se a decência ou locupletemo-nos todos. O estado do Rio de Janeiro e da Bahia também, tá certo? Resolveram embarcar na mesma canoa. Os outros estados, não. Né? Porque essa verba foi recebida por todos os magistrados, de todos os estados. Pedro Paulo, só respondendo a dúvida do coisa, você pode me ajudar também? Por que foi? É porque é o seguinte, a forma de salário que ia passar a ter não saiu a tempo. Então, assim, se você olhar toda a legislação, enquanto não sair coisa, então vai sendo pago esse abono variável. Aí era lá que tinha uma forma de cálculo. Mas isso era salarial. Bom, desculpa, Pedro Paulo. Tinha a ver com a fixação do teto para a carreira. Exato. É exatamente diferente. Aí você inventa o nome para dizer eles receberam esses abonos. Mas, assim, o ponto que eu coloquei no voto é que, como eu tive o reconhecimento da natureza jurídica em um momento, concordando ou não com ele, eu estendi essa mesma classificação para o outro que recebeu, a meu ver, da mesma forma. Entendi, mas... Bem, quer falar mais alguma coisa, Pedro Paulo? Não. Alguém quer? Que eu falei demais. Presidente, como eu tenho um voto que é parecido, assim, que é a mesma situação que subiu realmente a mesma matéria, eu só queria fazer umas colocações assim, porque, na verdade, foi o primeiro processo que eu peguei sobre essa temática, eu não me recordo em outra ocasião a gente ter discutido, talvez até discutimos, mas eu não me recordo. E aí eu até tive eu fiquei bastante assim em dúvida quando fui resolver essa questão, porque eu analisei primeiro sobre a ótica do que a Rita até colocou aqui no voto dela, mas também eu acabei encaminhando para um outro posicionamento que eu gostaria de expor para a gente poder discutir, sendo o caso também eu não vejo assim não tenho óbice nenhum a fazer qualquer alteração, mas eu gostaria de
aproveitando que é um tema diferente, colocar essas razões que eu fundamento aqui no meu voto, que é exatamente a mesma questão. Aí aqui eu menciono... O seu é também estadual? Magistratura Estadual do Rio de Janeiro, é exatamente o mesmo caso, só muda aqui o sujeito passivo. Aí eu menciono, antes aqui eu faço É o 49? É o 49, um histórico da legislação, e aí que trata da matéria, que é a legislação federal, né, a Lei 9.655 e a Lei 10.474, faço remissão aqui à resolução do STF, ao que dispõe o parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, e aí eu passo aqui a explicação. Não obstante a aplicação aos magistrados estaduais por remissão da legislação federal acerca do abono variável, tem-se que a norma veiculada pelo STF por meio de resolução, bem como a norma extraída do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, emanaram da análise casuística relativa ao abono variável concedido aos magistrados federais, situação na qual a concessão do abono foi feita para a reparação da supressão da perda de um direito, sendo o abono provisório, gradativamente suprimido à medida em que foram cessando os motivos da indenização que ele representa. Note-se que o abono na Justiça Federal foi implementado em 98, por meio da Lei 9.655, e houve alteração em 2002 pela 10.474, com disposição no sentido de que o abono passara a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por magistrado vigente à data daquela lei e a decorrente desta lei. Então, a remissão à legislação federal, feita por meio da lei estadual, só ocorreu no ano de 2005, de modo que possivelmente em 98 não havia pagamento da referida verba, razão pela qual não se pode afirmar que, embora haja aplicação da mesma legislação, as situações são idênticas a ponto de atrair a orientação trazida pelo parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, mormente pelo caráter de excepcionalidade expresso no próprio parecer, diante da análise da situação fática relativa à seara federal. Nesse contexto, pela própria dicção do parecer, a regra é a incidência do imposto de renda sobre os abonos variáveis, como é o caso do regra legal de isenção, não havendo posicionamento similar esposado no parecer 529 de 2003 pela PGFN, ou qualquer outro instrumento que desautorize a exigência constante do presente lançamento, mostra-se imperioso o acolhimento das razões trazidas pela recorrente. Eu estou encaminhando, no meu caso, pelo provimento, porque eu entendi que não seria o caso de aplicar aqui o parecer, porque eu não tenho nem a certeza de que exatamente seja a situação similar a ponto de atrair essa aplicação, porque que lá, essa primeira legislação que trouxe e instituiu esse abono, ela é de 98. Aqui na seara estadual, foi feita essa remissão à lei federal no ano de 2005. Pode ser que se trate até exatamente da mesma verba. Eu não tenho essa certeza, mas ainda que se trate, como uma regra geral aqui, nesse caso específico, que é uma diferença salarial, seria a incidência, aí eu não me vejo vinculada ao parecer, que é um parecer assinado, né, pelo ministro, porque esse parecer, ele fez uma análise casuística com relação à seara federal, unicamente naquele caso específico, onde houve essa implementação em 98, implementação desse abono em 98, e essa alteração trazida posteriormente, pela Lei 10.474. Então, aqui eu estou encaminhando de uma maneira um pouco diversa, mas, assim, aberta para discussão, para eventual alteração também nesses pontos. Esse entendimento é um entendimento já que era esposado nas turmas e também na Câmara Superior, salvo engano, não sei se era do conselheiro Michioca, enfim, nós já tínhamos até enfrentado isso, não sei se Pedro Paulo lembra desse... Não, eu enfrentei na Câmara Baixa lá, muitos desses... eu depois até, eu vou porque eu não tive tempo de olhar assim, de ter visto essa jurisprudência, mas nós já tínhamos, teve muito caso desse, muito mesmo. Bom, enfim, conselheiro Cecília, então é o 47 e 49 são a mesma, só muda o sujeito passivo. Exatamente. Sujeito passivo, né? A mesma matéria, magistratura estadual do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, foram os estados que teve essa coisa, foi o Rio de Janeiro e a Bahia com a URV, né? Bem, podemos então passar ao voto da conselheira Rita, no 47, né? Nós estamos julgando. Vamos já julgar
É a mesma coisa, né, conselheira Ana Cecília? Vamos julgar o 47 e o 49, já? É a mesma coisa. Acho que já discutimos bastante, e pergunto se alguém mais quer discutir, tirar alguma dúvida, para a gente já partir para... Todo mundo tem condição de votar. Então, primeiro, o 47 da pauta, contribuidor no caso do Santos Bittencourt, a conselheira está conhecendo e no mérito negando o provimento, né, Rita? E conselheiro Mário. Presidente, com essa questão da gente atacar a temporalidade dos processos, acabou que a gente desenterrou uma porção de esqueletos aí, matérias assim que são espinhosas, que com certeza quem estava aqui em tempos outros já enfrentou, mas que a gente nunca viu. Eu digo aqui para vocês que estaria até feliz se eu pegasse processos iguais aí da Ana Cecília e da Rita, que o meu que vem na sequência aí, pelo menos para mim, me deixou com muito mais dúvida. Eu digo aqui para vocês, primeiro que essa resolução do STF, ela não tem força de decisão judicial, é um ato administrativo como um ato que poderia ser expedido por qualquer órgão do poder judiciário, do poder legislativo, enfim, ou da própria administração também, né? Então não tem... Eu me atreveria até a julgar contra essa resolução se chegasse algum ato, né, quer dizer, se não tivesse aí já uma jurisprudência com relação a isso, até uma aceitação da Receita, se a Receita se insurgisse contra essa resolução, até me atreveria a julgar contra essa resolução, embora soubesse que isso não adiantaria de muita coisa, mas enfim, eu acho que que esse caso ele é muito parecido com o caso da URV, em que o Estado da Bahia ele tentou levar para o Ministério Público Estadual e para a Justiça Estadual aquilo que se definiu para a magistratura e para o Ministério Público Federal. Então, assim, seguindo toda aquela jurisprudência que a gente tem com relação ao URV e indo ao encontro do que foi colocado aqui pela conselheira Ana Cecília, eu estou misturando as duas, porque as duas são relatoras, dos dois processos que a gente discutiu aqui. Então, na linha do que foi colocado pela conselheira Ana Cecília, eu vou abrir a divergência. Enquanto a gente você estava votando, eu dei uma olhadinha aqui na jurisprudência, já apareceu mais de 40 aqui, aí só para um dos que foi unânime na Câmara Superior, 9202-002-802, era até de minha relatoria, é exatamente essa matéria, exatamente isso, e foi unânime, 7 de agosto de 2013. 7 de agosto de 2013 foi proferido esse precedente, e tem outros, vários outros. Bem, enfim, só porque eu falei aqui que a Câmara Superior já tinha examinado e realmente já examinou, pelo menos esse aqui é exatamente a mesma coisa. Bem, então, o conselheiro Mário, a conselheira Ana Cecília. Estamos julgando o 47, né? Aí depois a gente vai no 49 e toma de novo os votos. Eu vou, presidente, assim, eu até no início, como eu comentei, assim, quando analisei o processo, eu tive bastante dúvidas sobre essa questão da aplicabilidade, sobre a questão de considerar ou não a natureza indenizatória da verba, mas, assim, como eu já ponderei anteriormente, o encaminhamento que eu dou para esse tema, para análise dessa matéria, é diferente do que foi apontado aqui pela relatora. Então, por hora, eu vou manter o posicionamento que eu adotei até no outro processo, então, não estou, assim, definindo porque a primeira abordagem da matéria, assim, o primeiro contato com essa matéria que eu tive agora, foi o primeiro processo, foi esse do item 49, e aí, por hora, eu vou, então, acompanhar a divergência, né? E aí provavelmente, pode ser que em outras ocasiões a gente discuta novamente, entenda de outra maneira, mas, a princípio, a forma que eu estou entendendo agora é pela tributação dessa verba recebida. Conselheiro Pedro Paulo. Com divergência, presidente. Conselheiro João Vitor. Com divergência. Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Presidente, eu já votei em vários desses, né, de ORV, um lote inteiro praticamente lá na turma ordinária,
e as minhas razões são idênticas, assim, a do conselheiro Mário, conselheiro Pedro Paulo, e eu acompanho a divergência. Só que esse aí não é a URV, né? Entendi. Sim, são muito próximos, assim, são similares. Isso. Mas eu entendi aqui a colocação do voto da conselheira Rita, mas eu entendo pela divergência aí. É que o caso da URV foi bem depois, né? Já foi coisas de 2008, 2009. E esse da magistratura do Rio de Janeiro foi logo depois desses federais, né? Eu também acompanho a divergência e já tive oportunidade de manifestar várias vezes. Tem até esse voto aqui que foi o que eu achei rapidamente aqui da Câmara Superior, foi inclusive unânime. E eu entendo, assim, que essa questão de se fazer vamos dizer assim, uma espécie de isonomia, né, não caberia a nós aqui, o Tribunal Administrativo, porque a nós cabe a gente verificar a legalidade. Agora, se foi dado isso por uma resolução lá do STF para os magistrados estaduais, assim, eu entendo que não teria um fundamento, né, se dizer assim, como lá deu, quer dizer, que eu entendo que não poderia, porque uma isenção, né, teria que ter sido por uma lei, né, uma lei federal, mas vejam, se a Receita Federal fizesse isso, o mundo vinha abaixo, né, se a Receita desse uma verba salarial, e fizesse uma IN isentando, né, ninguém aceitaria, mas isso aí foi no final da década de 90, início da década de 2000, e, enfim, século passado ainda, né, e daí isso foi possível. Mas o fato de ter sido possível, no meu entender, não quer dizer, se eu fosse fazer aqui uma analogia, eu faria com todo mundo que paga imposto sobre salário, sobre verba de natureza salarial. Todos pagam, né? Então, se eu fosse fazer uma analogia, eu faria assim em relação à regra, né? Que é pagar imposto sobre aquilo que se recebe com natureza salarial. Então, por isso que eu não tenho... Claro que ninguém pode votar simplesmente por alguma convicção que tenha, né? Você tem que votar ainda mais aqui no Tribunal Administrativo, nós temos que aplicar a legislação, mas não tenho o que me faça aplicar e dar uma isenção para uma verba dessa. Assim, se eu estivesse julgando uma verba daquela lá da resolução, aí seria difícil, né? Você tomar uma posição. Mas aqui eu não tenho dúvida nenhuma que eu não tenho legislação que apoie excluir da tributação essa verba. Com todas as vênias as razões da conselheira Rita, muito bem colocadas, mas entendo que, ainda mais que já enfrentamos isso no passado, isso aí nunca teve dúvida, assim, nas turmas, até na Câmara Superior foi unânime, né? Bem, doutora Marilena, eu acho que tem retorno. Tem retorno. O contribuinte, ele discute uma questão da questão de juros sobre multas, se não me engano. Perfeito. Então, eu vou... a questão da multa, inexigibilidade de multa e juros, que ele pugna pela aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN. Então, ok, vamos julgar então, vou registrar aqui o resultado do número 47 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Provimento, aí todo mundo concorda quem deu provimento com o retorno? Alguém é contrário ao retorno? Não, né? Se alguém quiser dar uma olhadinha na peça. Mas geralmente tem mesmo, Rita. Tem outras coisas que não é visto porque é dado o provimento, né? Assim, considera-se que a verba é não tributária. Dar-lhe provimento com retorno dos autos. Aí a gente já tem um padrão para colocar aqui. Ao colegiado recorrido para apreciação, né, das demais, né? A gente fala assim, apreciação das demais questões do recurso voluntário, que a gente bota assim, do recurso voluntário.
Sim, aí vencida a conselheira Rita, relatora. Aí designado, eu posso designar você, mas se você já tem um voto igual? Pode sim. Eu sempre prefiro, assim, eu sei que vocês estão preocupados assim, com a questão dessas horas e tudo, mas de qualquer forma tem horas, né, Maurício? Você que é o campeão dos votos, ele gosta de fazer esse candidato para fazer, tem hora, não tem? Tem hora, mas tem que acumular bastante, são 4 horas, eu acho, se não me engano. Não, sim, mas é só porque ela já tem um voto, ela já falou que era a mesma coisa, né, desculpe, Ana Cecília, tá bom? Sim. Eu posso designar, então? Então, designada a conselheira Ana Cecília. Aí, então, vamos passar para o 49, porque a conselheira já disse que é idêntico, né? Então, a gente passa, depois a gente volta para o 48, que o 48... Presidente, se vai ter retorno no 49. Eu estou só conferindo no recurso voluntário, se tem alguma coisa para voltar. Normalmente tem até tem um pedido de multa, às vezes tem, né? Por causa que a pessoa às vezes recebe o informe com o valor isento, sei lá. Presidente, só uma dúvida, nesse caso da doutora Rita, ele só consta retorno, mas não consta a matéria que vai ter que ser julgada, né? Não. Tá, a gente fala das demais questões do recurso voluntário. Você já quer colocar, Rita? Eu acho que é só uma matéria. Não, tem duas, por isso que eu estou perguntando. Tem legitimidade passiva. Mas eu acho que essa foi enfrentada. A legitimidade passiva tem súmula. Dá uma olhada. Súmula 12. Súmula número 12. Bom, pode até ter. Não tem não, vai direto no voto. Vai direto no mérito. Bem... Então, melhor deixar genérico, né? Era só uma dúvida. Era só uma dúvida. Fica genérico, né? Eu tenho posto genérico porque já se sabe que a única coisa que não pode mais julgar é que é isento, mas fora Perfeito. isso. Mas assim, só para curiosidade, João Vitor, você sabe, né, que tem a súmula 12, que diz que a responsabilidade sobre o imposto é do beneficiário, independentemente de ter ou não constatada a omissão de rendimentos no beneficiário, é a responsabilidade dele sobre o imposto, independentemente da fonte pagadora ter ou não retido. Não, isso aí a turma teórica que vai ter que julgar, né? Sim, eu sei, eu tô Sim, eu lembro da súmula, eu lembro. Obrigado, presidente. Era muito aplicado justamente nessas verbas aí. A gente teve muito processo desse. Obrigado. Presidente, com retorno também, já conferi a mesma situação, que ele pede multa, pede a questão da ilegitimidade passiva também no recurso voluntário. Ok, que geralmente esses processos eram de um determinado escritório, assim como é o da URV, né, que nós tínhamos os magistrados era de um escritório e os procuradores era de outros escritórios estaduais, né? E esse daí era de um determinado escritório, então normalmente os pedidos são, não estou dizendo que seja o caso, mas parece, era assim, sempre muito, tanto que a gente fazia assim, a admissibilidade sempre em bloco, porque eram sempre os mesmos os argumentos, né, as alegações. Agora, então, vamos passar para o 49, né, formalmente, já discutimos. Eu queria, então, o número 49 da pauta, a relatoria da conselheira Ana Cecília, o contribuinte Osmar Barros Pena. Então, eu gostaria só que a conselheira fizesse um resumo e, se quiser colocar mais alguma razão, né, já discutimos bastante. Ok. Aqui trata-se também de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu também é a questão da incidência do imposto de renda sobre abono variável, que foi pago à época aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu estou com aquelas colocações que já foram feitas, né, no julgamento anterior, e eu estou dando provimento ao recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, considerando a incidência tributária aqui no presente caso, ou seja, a ausência da aplicação aqui do parecer para o caso dos magistrados estaduais. Aí, com retorno. Eu só vou incluir no meu voto que eu não tinha colocado, que é com retorno. Tá certo. Então, o resultado é exatamente o mesmo do 47. A conselheira está conhecendo o mérito dando provimento.
com retorno dos autos ao colegiado. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo. Com a relatora. Conselheira Rita. Por hora, eu mantenho meu entendimento. E eu acompanho a relatora. Então, 49 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Com retorno ao colegiado recorrido para a apreciação das demais questões de recurso voluntário, vencida a conselheira Rita, que lhe negou provimento. Bom, vocês querem fazer o intervalo agora? Ou avançamos para... Se for acho que o Mário falou que o processo dele é mais complicado. Não, teremos que voltar para o 48 ainda, Rita, que é seu, porque a gente pulou... Não, é do Mário. 48 é meu. Olha só, eu fui escrevendo por cima do nome aqui, porque não coube o resultado. E aí não vi, desculpe, Mário. Vocês que vêm, se quiserem fazer o nosso intervalinho até 10h35, a gente faz, porque são 10h20, né? E depois voltar. Mário? Para mim, porque assim, esse processo eu queria, esse próximo 48, eu gostaria até que vocês, é um processo também que envolve a mesma matéria, mas tem algumas coisas que são bem diferentes, né, de juiz classista, então acho que seria interessante a gente dar uma aprofundada na discussão, porque eu fiquei com bastante dúvida também. 10h35, então? Bem, 10h35. Aí eu peço que voltem mesmo para ver se a gente consegue julgar tudo certinho, cumprir nossa pauta de hoje, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Daqui a pouco. Até já.